Olá! O vídeo de hoje talvez parece um pouco aí místico, esotérico, mas não é. Eu quero dar umas sugestões do que a gente pode fazer para evitar um azar no nosso relacionamento, para evitar uma má sorte no relacionamento. Mas eu não tô falando nada de sobrenatural, não tô falando nada de, né, que as estrelas vão se alinhar pra gente ter uma boa relação. Porém, não estou desconsiderando que o amor é complicado, ele é intenso, né? Ele pode ter um toque, né, de magia, de enfim. No entanto, não é o sobrenatural que vai dar conta da relação da gente, né? Muitos de nós crescemos com ideias bastante românticas de como uma relação vai se desenrolar. E uma das que eu vejo mais comuns atualmente é a tal do pensamento mágico. E a coisa só tem que rolar. Ela tem que ser leve, né? Conceitos que na verdade são muito amplos, porque rolar como? Por exemplo, algumas pessoas não sentem necessidade de trocar ideias via aplicativo de texto ou celular todo dia. Outras acham isso extremamente necessário e consideram isso um relacionamento leve. Não tô falando de obsessão de ter que estar no telefone o tempo inteiro, mas tem pessoas que se sentem muito à vontade, muito seguras uma com a outra e não sentem que precisam se falar o tempo inteiro durante o trabalho, ou em aplicativo de mensagem, enfim, porque uma hora elas vão se falar e tá tudo bem. Pra uns isso é leve, pra outros isso não é. E por que eu tô dando esse exemplo? Porque cada um de nós tem, mesmo que não seja muito claro, uma expectativa de como relacionamentos devem andar. E a gente pode pensar, e aí entra a história do pensamento mágico, né, que o outro vai adivinhar o que eu tô pensando, que todos nós vemos relacionamento mais ou menos do mesmo jeito. Então, obviamente, todos nós vamos agir mais ou menos da forma que o outro tá esperando. Isso é uma bobagem. E quando a gente acredita nisso, a gente tá pegando um potencial caminho para o azar, digamos assim, no relacionamento. Então hoje eu queria dar algumas sugestões de algumas coisas para você ver e rever no seu relacionamento e ver se talvez há espaço para pensar diferente e talvez se beneficiar mais da sua relação, né? Primeira coisa que eu acho importante a gente pensar: cuidado com esse pensamento a longo prazo dentro do seu relacionamento. Você já entra no relacionamento pensando em casamento, você já entra em relacionamento, assim, nos primeiros dates, nos primeiros encontros, já projetando como é que o futuro vai ser. Você tem uma expectativa que as coisas têm que ser, elas têm que se desenrolar mais ou menos num certo tempo, de um certo jeito, de uma mesma forma. Então, isso não é muito real. Eu já vi alguns pacientes, por exemplo, descrevendo o relacionamento deles sem falar do presente, falando das coisas que eles estão esperando, como as coisas vão ser quando o namorado conseguir tal emprego, quando a namorada voltar da faculdade, quando a gente tiver filho, quando a gente casar, quando o fulano fizer tal coisa, quando a fulana mudar. Sendo que eu não tô presente no relacionamento, eu não tô vendo as coisas que estão acontecendo agora, né? É importante eu sentir que ambos estão curtindo o presente à medida que o relacionamento vai se desenrolando e vendo se aquilo tá fazendo sentido pra eles. Não existe essa história de par perfeito, de alma gêmea. Existe eu ser bom bastante para o outro. E pra eu saber se o outro é bom o bastante pra mim, eu preciso estar presente naquele momento ali. Eu curto as coisas que a gente tá fazendo agora, eu curto os nossos planos de curto prazo. Por exemplo, se agora é meio da semana, a gente já começou a pensar o que a gente gostaria, não o que a gente vai ter que fazer no fim de semana. A gente tem um combinado ou outro de coisas pra gente viver, pra gente fazer, e quando eu faço, eu curto mesmo, ou eu fiz porque o outro queria, ou eu fiz meio de má vontade, ou... Enfim, o quão presente você é no seu relacionamento. Isso é extremamente importante, né? A graça da relação vai estar no processo, não nessas etapas que a gente coloca, né? Só vai valer a pena se eu casar, só vai valer a pena se tivermos filhos, só vai valer a pena... Tudo isso é bobagem. A graça tá nos detalhes pequenininhos do dia a dia, nas coisas que vão acontecendo enquanto a gente tá vivendo. Então presta atenção no quanto você presta atenção nisso. Uma outra coisa, manejar bem a coisa de cuidar do outro, não é ficar em cima, não é ficar grudado ou cobrando demais, ou enfim, mas é procurar ter cuidado com a pessoa e lembrar que muitas vezes, por mais que a gente goste de alguém, ela ainda pode causar alguns sentimentos negativos, a gente ainda pode, deixa eu explicar de novo,
Por mais que alguém goste de mim, eu ainda posso causar um sentimento ou outro negativo nessa pessoa, e é uma tendência nossa ficar extra focados em aspectos negativos. Então presta atenção em como você fala, como é que você se expressa, se a mensagem que você quer passar está efetivamente sendo passada, se você é uma pessoa aberta para rever os seus conceitos, a forma que você fala, como você aborda um assunto, se talvez você não tá abordando excessivamente um assunto. Às vezes eu vejo casais que uma das partes quer que o outro seja de tal forma, então esse que meio que vira o assunto. Eu só falo disso, meio que sem querer, tem um prazo para isso, mas eu não tô forçando, mas será que isso é cuidado ou isso já virou outra coisa? Então, repare como é que você está demonstrando cuidado nos seus gestos e nas suas palavras para sua parceria, né? Uma outra coisa que é importante, comunicação constante. Não é o que eu falei no começo do vídeo, que a gente tem que estar no celular o tempo inteiro e tal, né? Mas ter um canal de comunicação aberto. Eu posso te falar coisas bacanas, mas eu também tenho espaço para falar aquilo que pode não ser muito legal. Eu tenho espaço para eu falar do que eu sinto, do que eu penso, das minhas necessidades, do que eu gostaria, sem me sentir oprimida, sem ficar com medo, sem pisar em ovos, sem achar que eu vou me sentir julgada ou que a coisa vai voltar contra mim, sabe? O que eu falar vai ser recebido como uma defesa. Então é importante eu sentir que eu tô num lugar onde a pessoa me dá espaço pra falar e ela também sente que ela tem espaço pra falar. Isso é uma construção, tá? Às vezes não começa no começo. Até a gente vem, de modo geral, as pessoas se conhecem vindo de lugares muito diferentes da vida, né? De criações diferentes, expectativas diferentes. Então o nosso jeito de se comunicar também pode ser diferente. Aprendermos uma forma de nos comunicarmos dentro desse nosso sistema, dessa nossa bolha, é um aprendizado constante. Às vezes não vem fácil, às vezes vem, mas se eu gosto da pessoa, eu deveria pelo menos deixar aberta essa porta para tentativas, né? Uma outra coisa, eu tinha falado antes sobre marca coisa fazendo fim de semana e tal. Uma outra coisa que pode ser bastante crítica nos relacionamentos é quando uma das partes, ou até as duas partes, tem essa coisa da rigidez. Que tem que ter planos, que as coisas têm que acontecer dentro do planejado, no horário planejado, com as pessoas planejadas. Daqui a pouco a gente tem milhões de eventos com outras pessoas e a gente não tá junto. Às vezes o meu parceiro, ele tem todo dia uma coisa com amigos e ainda no fim de semana ele quer estar com amigos e de repente pra ele não deixar os amigos eu sou a companhia, mas raramente ele deixa dos amigos pra me transformar na prioridade. Como é que eu sou em harmonizar e flexibilizar o meu horário? Como é que eu sou em envolver as pessoas nas minhas coisas? Como é que eu sou com a ideia de mudança de planos? Como é que eu sou com a ideia de ceder e de rever se talvez a gente não tá fazendo só o que eu quero? Ou de rever se às vezes eu não posso dar chance para experiências novas que essa pessoa tem para me oferecer que eu não conheço? O quanto a gente tá aberto e vulnerável para essas experiências com a outra pessoa? É importante prestar atenção nisso, né? Não tratar o relacionamento como uma prisão. Eu acho interessante às vezes que a gente vê, né, os game overs da vida. Você não é obrigado a estar numa relação se você não quiser, né? É importante que mesmo que a gente esteja junto, a gente ainda tenha espaço para coisas individuais. Eu não preciso virar um simbionte, eu não preciso de repente viver a minha vida através da sua ou vice-versa, ou de repente deixar de ser a pessoa que eu era solteira em termos de hobbies, de amizades, de algumas rotinas. É importante observar se eu não acabo, quando eu tô num relacionamento, eu acabo deixando de existir pra acomodar o outro. Seja porque o outro me força, seja porque é meio que o meu movimento quando eu tô num relacionamento. Eu desisto de mim pra me acomodar ao outro por medo de ficar sozinha, por medo de que a pessoa não vai me aceitar, rejeição, aí são várias coisas. Mas é importante manter a nossa individualidade pra manter o interesse, né, o tesão até, e a saúde da minha relação. Eu ter as minhas coisas, você ter as suas e a gente ter as nossas, onde a gente divide essas coisas todas, de vez em quando, não é preciso fazer tudo junto sempre, né? Basear o relacionamento na imagem. Tem muitos casais que pelos bastidores estão sempre brigando, sempre se pegando, sempre se cobrando, muito ciumentos, muito possessivos, muito, né? Mas quando eles estão nas redes sociais, quando eles estão em outros lugares, eles criam essa imagem fantasiosa pública que relacionamentos são muito fáceis e que eles estão sempre bem. Enfim, isso vai, na verdade, minando, né, a parte boa dessa relação. Se eu sinto que eu tenho que mostrar uma coisa quando eu tô com outras pessoas diferente daquilo que eu sempre sou, não me parece uma relação muito saudável, né?
E a última coisa que eu acho que é sempre importante e junta um pouquinho de tudo isso é cuidado para não cair na rotina. Cuidado para não fazer sempre a mesma coisa. Eu não tô dizendo que a gente tem que ser aventureiro o tempo inteiro e sempre ter 1000 atividades diferentes e nunca parar em casa. Mas eu deixar as coisas amornarem e não questionar, não sentir a temperatura do nosso relacionamento também pode ser uma receita pro desastre, né? Só porque eu já te conquistei não significa que não tem mais nada a ser feito. Um relacionamento que funciona, ele em algum grau é sempre um conquistar. Eu sempre tô, de alguma forma, te surpreendendo, e não precisa ser nada incrível, mas te surpreendendo comigo, com a minha individualidade, com as minhas experiências, com as minhas vontades, com o meu apreço por você, com a minha admiração por você. E todo mundo envolvido na relação tem que fazer por merecer. Então, pensa aí, se tem coisas que se encaixam no seu relacionamento que podem ser diferentes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem outros aqui no canal, fiquem à vontade para acompanhar, deixem sugestões de outros vídeos e a gente se vê na próxima. Até mais!